Olá pessoal, eu sou o Diego Pereira da FPT, estamos em mais um episódio no PowerCast, hoje para falarmos sobre o gás natural. E para isso trouxemos o Antonello Moscatelli, da empresa AMS. Antonello, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua participação em uma parceria conosco. Obrigado, Diego, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Vai ser um prazer hoje bater um papo sobre um assunto tão atual como gás natural, GNV, biometano e as transformações que nós vemos nesse nosso país. Bacana demais. Poderia contar uma pequena história da sua carreira para todos nós? Não sei se pelas primeiras palavras já alguém percebeu o meu sotaque, né? Eu sou um italiano que já se considera brasileiro há mais de 10 anos morando aqui. Eu sou de Milano e sempre trabalhei com motores a gás e com gás e biogás. Desde a parte de geração e de cogeração de energia elétrica e térmica a partir de gás natural e biogás lá na Itália. A gente começou lá em 2008. Mas desde 2013 aqui no Brasil venho traçando uma trajetória, primeiro como executivo da empresa italiana que me trouxe aqui e depois como consultor de grandes empresas, como é o caso da FPT, para ajudar, tentar contribuir nesse país com um pouco de conhecimento e de valor agregado que a gente possa trazer nessa parte de biogás, biometano e gás natural. Vencendo novas barreiras, vamos dizer assim, Antonello. E para começarmos nossa história aqui, nosso bate-papo, vou perguntar, por que gás natural? Uma pergunta aberta precisa de uma boa resposta, né? Então, bom, nos próximos minutos, Diego, acho que a gente pode fazer uma pequena viagem, né? Mas antes de entrar nessa viagem, eu lembro aquela frase da minha mãe, né? Que falava, filho, não desperdiça comida. Filho, não desperdiça pasta de dente. E assim vai, né? Eu, inclusive, imagino que mãe italiana, mãe brasileira é igual nesse sentido, né? Bem próximo, pode ter certeza. Tenho certeza. Elas estavam tentando nos dizer que nós precisamos aproveitar bem os recursos naturais que nós temos, né? Os recursos em geral que nós temos. Agora, quando falamos do gás, se nós chegamos até o berço do gás, o gás compartilha o berço do petróleo. Então, o que acontece? Quando eu extraio o petróleo, estou extraindo o petróleo, o gás vem de brinde, né? Ele vem, por boa parte, diluído ou associado com o petróleo, até que chama-se de gás associado, e vem como eu chamo de brinde. Porém, normalmente, se você recebe um brinde, você está feliz, né? Você não pagou por aquilo, né? Veio de graça. Ultimamente está difícil, né? Você agradece, né? É isso aí. Nem sempre isso acontece no caso do gás. Porque quando é extraído o petróleo e vem muito gás, em grande quantidade, o gás fica meio que aquele filho ilegítimo, né, do petróleo. Porque dar um destino para o gás apresenta uma série de criticidade, né? Escoar este gás. Tem criticidade de natureza técnica, tem criticidade de natureza ambiental e financeira. Investimentos. Então, quando você tem que dar um destino para o gás, você tem algumas vertentes, algumas possibilidades. Digamos que podemos focar pelo menos em duas. Existe uma terceira, mas a terceira não dá nem para pensar, que seria liberar este gás em atmosfera. Isso porque seria um crime ambiental, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o gás ele contém o metano, que é um gás de efeito estufa 28 vezes mais do que o dióxido de carbono, do que a CO2. Então, nós estamos preocupados em CO2 para efeito estufa, mas se eu liberar uma molécula de metano em atmosfera, eu estou, de fato, contribuindo ao efeito estufa como 28 moléculas de CO2. Então, imagina, pensar liberar o gás em atmosfera Nem sem um pouco chance. atrativo. Sem dúvida. Então, eu tenho duas opções. A primeira é queimar o gás. Aí vem aquela imagem que nós temos da plataforma no meio do oceano com aquela chama lá em cima. O que ela está queimando? Está queimando gás. Exato. Né? Às vezes está queimando em via emergencial, mas em alguns casos pode até queimar por longo período. Ou seja, eu estou extraindo um combustível e em vez de eu aproveitá-lo, eu estou queimando, criando um passivo ambiental, porque estou emitindo CO2 fóssil.
estou destruindo aquela molécula de metano, melhor do que liberar diretamente o metano na atmosfera, mas, de novo, estou emitindo CO2. Amenizando, vamos dizer assim. Estou amenizando. Existe uma segunda vertente, que é a mais utilizada, que é extrair o gás e reinjetá-lo na bacia. Reinjetá-lo. Simplesmente é como aquele brinde que você fala, muito obrigado, mas não quero. Eu vou devolver. Qual a vantagem disso? Veremos nesta viagem. Agora, vamos deixar um pouco de lado a plataforma agora, né? Onde o berço do gás. Vamos olhar um pouquinho o mercado. Quanto custa o gás natural hoje? Qual que é o custo do gás natural aqui no Brasil? Você tem ideia se, Diego, seu gás é caro ou é barato? O que você diria? Hoje, teu feeling. Meu feeling, hoje ele está atrativo, né? Diante do que nós já tivemos no passado. Podemos dizer assim, né? É uma boa resposta. Agora, caro e barato é um conceito relativo, né? Relativo. Então, me referi, vamos dizer, ao diesel, né? Perfeito. Que hoje é uma referência que eu tenho com o produto que a gente trabalha, né? Com motores movidos a diesel. Com certeza, você está certíssimo. Agora, vou lhe dar um número, 2 números na verdade, para fazer uma comparação. Hoje o custo do gás natural no Brasil está na casa de $12 por milhão de BTU, que é a unidade de medida, né, energética do gás. Agora, e se eu comparar com os Estados Unidos? A gente pensa em Estados Unidos, o Brasil é muito caro, né? Tudo é muito mais caro do que no Brasil, né? O custo do gás natural nos Estados Unidos, ele varia entre $2 e $4 por milhão de BTU, ou seja, de 3 a 6 vezes mais barato. Então, a pergunta agora que vem é, mas por que no Brasil o gás é tão caro? Essa é uma pergunta que estaria exigindo um pouco mais de tempo do nosso podcast. Mas tentando dar uma resposta ainda que faça sentido, podemos recorrer à nossa famosa lei de demanda e oferta, né? Quando a oferta é pequena, o preço tende a subir. Ou quando a demanda é muito alta. Então, a pergunta é, será que no Brasil o gás está caro porque a oferta é muito baixa? Porque o Brasil não tem gás? Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, o Brasil está importando gás da Bolívia. O Brasil não tem gás. Agora, voltamos lá na plataforma. Falamos que uma vertente era injetar o gás. Exato, isso aí. Estou na expectativa de entender melhor esse ponto aí. Vamos lá. Aí faço uma pergunta. Quanto gás você acha que o Brasil reinjeta na bacia? Que porcentagem? 5%, 10%, 0%? No chute aqui. Diante do cenário que eu vejo hoje, 10%. Mais. Uau. Quase 60% do gás hoje é reinjetado. Isso tudo. Você pensa este brinde que a natureza nos dá, o que a nossas mães diria, né, de receber tanto gás e falar, não, obrigado, não preciso, não quero, melhor dizer que não preciso, né? Não quero, não posso. A subutilização daquilo que nós temos e podemos aproveitar. Exato. Mas o ponto é, por que então é rejeitado tanto gás? Falamos no começo, existe uma criticidade de escoar este gás. As criticidades são técnicas, ambientais, mas principalmente são de investimentos. Né? Necessita grandes investimentos para escoar este gás. Então, se a gente olhar agora como funciona, digamos, a cadeia de logística do gás para chegar até o consumidor, hoje quem é o maior consumidor no Brasil de gás natural? É a indústria. Mais de 50% do gás é consumido na indústria. Com um custo, como vimos, que é aparentemente atrativo comparado com outros combustíveis, é o caso do diesel, como você bem lembrou, mas, de novo, ainda poderia ser muito mais barato. Então, a pergunta é, o que está mudando? Por que o gás? Né? A tua pergunta. O que está mudando hoje? Antes da pandemia, o governo criou um novo mercado de gás. O novo mercado de gás visava liberalizar toda uma série de monopólios públicos para atrair investimentos. Porque o raciocínio era, eu estou com um monte de gás disponível, se eu quiser, aumentar a oferta para o preço cair, inclusive para tornar a minha indústria mais competitiva, e não só a indústria. Vamos chegar lá agora em qual que é uma estratégia que vão destravar hoje o grande potencial do gás junto com a indústria. Mas eu preciso atrair investimento. Eu, governo, não tenho capacidade de fazer todos esses investimentos. Então,
nessa parte de transporte e distribuição de gás, eu preciso que alguém faça os investimentos necessários para que este gás, que hoje está sendo não aproveitado, finalmente chegue no meu consumidor com um preço mais atrativo. Transportar e distribuir gás são dois negócios muito diferentes, né? O transporte são grandes gasodutos, altíssima pressão, grande vazão, requerem um determinado tipo de expertise. Existem empresas especialistas em transporte de gás. Já a distribuição requer outras expertises, porque finalmente a distribuição vai conversar com o cliente final, com quem está consumindo este gás. Então, além da expertise técnica, digamos assim, existe uma expertise de mercado. O que nós podemos assistir nos últimos anos, com a abertura do mercado de gás, a liberalização, são investimentos de empresa privada, tanto na parte de transporte, mas principalmente na parte de distribuição. Então, o que está acontecendo, Diego? Essas empresas que estão assumindo empresas públicas estão se perguntando como é que eu vou crescer. A empresa precisa crescer. O acionista da empresa quer ver o gráfico subindo. Então, como é que eu vou fazer isso? Aonde eu vou fazer os investimentos? E é lógico que existe como aumentar a distribuição da rede, da malha de distribuição para atingir mais empresas, inclusive destravar um potencial da indústria para isso. Mas existem outros filé mignon, digamos assim, energético, que são mais voltados ao transporte de carga. Então, para transportar carga hoje, combustível é o diesel. O diesel é o combustível padrão de tudo aquilo que é caminhão e transporte de carga em geral. Não só isso, também no setor agrícola, agropecuária, colheitadeira, tratores, pulverizadores, assim por diante. A grande maioria é essa. Uhum. Então, motor hoje que, por exemplo, a FPT produz, é um motor diesel para esse tipo de aplicações. A pergunta é, será que o gás pode ser uma alternativa? Até alguns anos atrás, faltava umas tecnologias também na outra ponta, porque isso é um ecossistema. Não adianta eu ter o veículo, o caminhão a gás, se não tenho a disponibilidade de gás. Por outro lado, não faz sentido fazer investimentos em criar um corredor azul que permita, numa rodovia, a uns caminhões ter um posto de abastecimento de GNV, se eu não tenho os caminhões. Se meus clientes que vão comprar o meu GNV não tem como fazer uma transição do veículo diesel para o veículo gás. Então, o que nós estamos assistindo? Hoje, 2025 é um ano no qual o jogo está mudando. Os veículos hoje são uma realidade. As gamas, inclusive de veículos, de produtos, veicular, caminhões principalmente, mas também ônibus, hoje está disponível no mercado. É uma realidade. Alguns anos atrás, quando foi criada essa liberalização do mercado de gás, ainda tinha algumas barreiras para quebrar. Hoje, isso existe. Então, esses investimentos das distribuidoras de gás, do setor privado, para criar alternativas para transportadoras poder fazer a transição do diesel para o gás, vai destravar um novo mercado do gás. Vai aumentar a demanda, vai viabilizar os investimentos e, logicamente, aumentando a oferta também. Então, isso é a diferença do passado com agora, né? Exatamente. É a força maior que nós estamos tendo com a introdução do gás. Exatamente. Aquela ideia que o governo tinha antes da pandemia, hoje está acontecendo. E você entende, isso é destravar investimentos, é resolver um ambiente regulatório favorável, ainda tem coisa para melhorar, não estamos dizendo que hoje está tudo pronto, isso é uma evolução que está acontecendo, mas está acontecendo. A boa notícia é que está acontecendo. Então, por que o gás? Porque agora o ecossistema, os atores da peça teatral estão conversando. Pegando esse gancho, entrando um pouco aqui nas outras opções de gás que nós temos hoje, né? Vamos aprofundar. Biogás e biometano. As opções desses dois combustíveis, dessas duas modalidades também de gás, também ajuda para a introdução hoje? Com certeza, com certeza. De novo, quando foi feito isso, lá em 2019, o biometano, para quem não conhece, é um equivalente ao gás natural. Existe uma isonomia químico-física, até que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que regulamenta o gás natural, tem a mesma normativa para regulamentar
o biometano. Em 2015, a primeira regulamentação da ANP estabelecia o que era biometano. É curioso que as características químico-físicas são as mesmas do gás natural. Então vamos falar então do biometano, então, já que entramos no assunto, vamos explicar para a gente aqui um pouquinho, depois a gente volta nas condições deles hoje. O que é o biometano? Perfeito. Não podemos falar de biometano sem falar de biogás. Vamos lá. Então, o que é o biogás? O biogás é um gás gerado na decomposição da matéria orgânica. Isso, para tornar simples, pode ser um aterro sanitário, onde é depositado lixo, resíduo. Esse resíduo, em parte, é reciclável, é inerte, mas também é orgânico. Esta fração orgânica decomposta produz, através de várias fases da decomposição, no qual a última é a fase metanogênica, existem micro-organismos que são antigos, quanto antigo é o mundo. Nós não estaríamos aqui conversando se não existissem eles, né? É isso aí. Eles transformam essa matéria orgânica em biogás. O que é o biogás? É um gás que contém duas principais moléculas. A primeira é o metano, CH4, e a segunda é o dióxido de carbono, CO2. Então, esse é o biogás. No biogás existem outros contaminantes, existem alguns ácidos, é o caso do sulfeto de hidrogênio, que é o famoso H2S, que é um ácido altamente corrosivo. Dependendo do gás, se for um gás em aterro sanitário, as moléculas produzidas pela indústria para produzir cosméticos, esfoliantes, outros produtos com base em sílica, criam outras moléculas orgânicas chamadas de siloxanos. Existem outras pequenas frações de contaminantes no biogás, mas digamos que podemos focar pelo menos nessas duas, metano e dióxido de carbono. O metano é um combustível. Então, o metano gera energia. O dióxido de carbono não é um combustível, ele é um gás inerte. Então, se eu preciso produzir um combustível, eu na mesa tenho, Diego, o metano, que é um combustível, e outro que não serve, é o dióxido de carbono. Será que eu vou colocar num tanque de um caminhão alguma coisa que não serve? Não faz sentido. Então, eu quero o metano, que é o combustível. Como é que eu produzo o biometano? Eu preciso fazer uma separação. O processo de produção do biometano é através de tecnologia chamada de upgrading. O termo upgrading faz pensar que nós estamos fazendo um up, né? Estamos melhorando. De fato, estamos separando, né? Estamos separando o que interessa, o metano, do que não interessa, que é o dióxido de carbono e todos os demais contaminantes. Então, o que sai de lá, o biometano, é um concentrado de metano. Um metano equivalente a um metano extraído do gás natural. No gás natural, Ótimo. Exatamente. A diferença, logicamente, é que é um metano renovável. Por que é renovável? O gás fóssil é extraído de bacias fósseis, né? Aquilo é orgânico, só que é orgânico que a natureza, de forma muito sábia, tinha deixado lá no fundo do mar, no fundo da terra. Uma herança boa, digamos assim, para a gente usufruir hoje, né? Exato. E, ao mesmo tempo, ser sepultou lá no fundo, talvez não seria o ideal para o nosso meio ambiente ir lá extrair e queimar a nossa atmosfera, né? Sim, exatamente. A natureza talvez saiba um pouco mais do que nós sobre efeito estufa, etc, etc. Né? Agora, quando nós utilizamos o biometano, essa matéria orgânica que já estava circulando na nossa atmosfera, ela se transforma em metano que eu posso queimar em um motor, em uma caldeira, posso gerar energia térmica, posso gerar energia mecânica no motor e assim por diante. Se for um gerador, eu posso acoplar um alternador para gerar energia elétrica, posso reaproveitar esse calor do gerador, fazer cogeração, muitas coisas. Mas isso com combustível renovável. Então, o biometano, de fato, é um equivalente do gás natural, mas renovável. Acho que ficou um pouquinho mais claro. Não ficou. Pegando esse gancho aí, estou com curiosidade de entender melhor a questão do ecossistema. O que a gente pode conceituar um ecossistema no quesito biometano? Perfeito. Quando falamos de ecossistema biometano, muitas vezes falamos de economia circular. Exato. Porque vamos imaginar uma fazenda, por exemplo, né? Uma fazenda, ela planta, essas plantas, em parte, se não forem destinadas para uma vertente agrícola, viram ração do animal. Vamos pensar um gado, um suíno. Ali dentro, naquela ração, tem o carbono. Né? Nós comemos carboidratos, né?
Carboidratos são moléculas de hidrogênio, oxigênio, são moléculas orgânicas. Aquele orgânico, aquele carbono, vira a estrutura física do animal. Né? Então, quando nós comemos a carne, comemos proteína que fora sintetizada no organismo do animal a partir daquela biomassa vegetal. Né? Agora, quando o animal descarta com um dejeto aquela biomassa orgânica, mesmo que uma parte da energia ficou presa na estrutura do animal para gerar energia para ele se movimentar e também para crescer, uma parte vai no resíduo e ali tem energia. Então, aí entra o processo de biodigestão, é produzido biogás, podemos refinar o biometano e assim vai. Agora, quando pensamos na economia circular, nós sabemos que na atividade agropecuária é queimado muito combustível fóssil. Eu preciso plantar, eu preciso colher e assim por diante. O motor que utiliza o veículo para poder fazer essas operações poderia utilizar um combustível que é produzido a partir do resíduo gerado pelo animal, que está num outro ponto da cadeia da economia circular. Transformar em trabalho. Não só isso, o que sai de um sistema de biodigestão, que é o sistema que se chama de biodigestão anaeróbia, porque em ausência de ar, ausência de oxigênio, o que sai de lá ainda tem todos os nutrientes para poder produzir um fertilizante de alta qualidade, os famosos NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Então, eu retirei a parte orgânica para produzir energia, mas os nutrientes ainda estão lá. Então, eu posso reutilizá-lo numa economia circular. Quando a gente fala de ecossistema, então, a gente entende como tudo se transforma e como, dentro desse ecossistema, é importante ter todas as tecnologias, todos os atores que permitem isso existir. Se eu não tivesse o veículo a gás, eu produzisse biometano lá no meio da fazenda, vou fazer o que com ele? Né? Eu posso escoar, eu consigo escoar, é viável financeiramente, mas se eu puder utilizar no veículo, isso eu consigo fazer sem nem me preocupar de transportar isso. Né? Posso fazer lá e eu fecho perfeitamente o ciclo da economia circular. O famoso selo verde, né? Vamos dizer assim. Que hoje não se preocupa com emissões. É interessante que quando todo esse movimento que estamos comentando do gás começou, não existia uma palavra com 3 letras, né? ESG, no qual a primeira letra tem bastante peso, né? O environmental. Então, hoje, quando pensamos em biometano, quem são os consumidores do biometano? Falamos da vertente do veículo, mas a indústria se consome gás natural e o biometano é um equivalente físico-químico do gás natural, logo estamos falando de um combustível que serve à indústria para descarbonizar. Então existe uma demanda muito grande da indústria para poder descarbonizar a própria matriz energética térmica com biometano. Lembrando que o Brasil tem uma matriz energética elétrica extremamente virtuosa, renovável. Tem hidroelétrico, eólico, solar. Mas quando vamos no térmico, eu sou europeu, eu sei que na Europa não tem muita alternativa, não tem muito etanol na Europa. Não tem plantação de cana. Né? Então, quando formos pro térmico, o Brasil, além de ter o etanol, mas também tem o biodiesel e também tem o biometano. Então, o biometano, acho que é interessante reforçar um ponto. Falamos que emitir metano na atmosfera é um crime ambiental. Exato. O metano se gera por um processo natural. Eu não posso impedir ao metano de se formar em um aterro sanitário. Né? Isso. Exato. E eu só posso evitar que esse metano vá para a atmosfera. Eu posso queimar, mas eu posso queimar no motor substituindo um combustível fóssil. Então, eu transformo um passivo ambiental em uma baita oportunidade de gerar uma economia verde. E um motor com um sistema de pós-tratamento, cuidadosamente tratando esses gases, consegue emitir de forma bem mais otimizada esses gases de emissões. Né? Exatamente. Até óxido, né? Até oxigênio, até coisa assim. Exato.
Exato, porque fazendo uma comparação, por exemplo, em termos de emissões entre um motor diesel e um motor a gás, o gás ele já tem uma queima mais limpa, né? Sem entrar em aula de química, mas tentando exemplificar aqui. Vamos lá. Estou gostando da aula. Não, é um bate-papo aqui. Falamos que o gás natural é metano. O metano é CH4. C é um átomo de carbono, H4 são 4 átomos de hidrogênio. Quando eu faço uma combustão, o que eu preciso? Eu preciso de oxigênio. Então, no ar tem oxigênio, entra no filtro do ar. O ar, mas poderia entrar só oxigênio, para o motor interessa oxigênio. Esse oxigênio na câmara de combustão se encontra com CH4. Então, o carbono que se encontra com oxigênio vira CO2. E o hidrogênio que se encontra com oxigênio vira H2O, vapor de água. Então, o resultado da combustão do metano é dióxido de carbono, CO2, e vapor de água. Vapor de água não tem nenhum problema. Dióxido de carbono é o nosso gás a efeito estufa, mas muito menos impactante do que o metano. Então, já numa queima, eu consigo mitigar o impacto ambiental. Se aquele CH4 for a partir de biometano, ou seja, se aquele CH4 já é renovável, logo, também o meu CO2 que eu estou emitindo é renovável. Eu não estou adicionando gás a efeito estufa na atmosfera. Eu simplesmente estou recolocando esse CO2 na atmosfera. E o que acontece para esse CO2 na atmosfera? É o ciclo perfeito da vida. As plantas precisam de CO2 para crescer, vão absorver isso, vão liberar só oxigênio, porque para eles é um veneno, oxigênio. Ainda bem que para eles é um veneno, para nós serve, né? Ajuda, né? Ajuda. Elas crescem graças ao carbono. Em um determinado momento, um animal, vai comer aquele carbono e o ciclo continua. Mas não estamos adicionando CO2 na atmosfera. Olha que interessante. Nós temos, então, toda a cadeia pronta, né? Estamos com a faca e o queijo, o famoso mineiro falando, né? A faca e o queijo na mão para a gente contemplar todo esse ecossistema, né? Principalmente hoje aqui no Brasil. Beleza. Engrenando tudo isso, a gente otimizando os custos do nosso produto, que acho que é o foco hoje, né? Dificuldade técnica, eu vi que nós estamos altamente alimentados com isso, nós já conhecemos. A parte de arquitetura, a parte de mobilidade, acho que para tudo também. Tem a questão de custo. Beleza. Engrenando, você acha que a gente consegue otimizar uma estratégia de exportação também? É uma boa pergunta. Deixa eu responder essa pergunta fazendo uma comparação com como é feito isso na Europa e como é feito no Brasil. Na Europa, quando você quer implementar um projeto de biogás biometano, você tem subsídio. Né? Você recebe, além do preço de venda do combustível, você recebe um subsídio porque você produziu um biocombustível. De forma que encontrar viabilidade financeira é relativamente simples. Né? Nunca é simples, mas é muito mais simples do que no Brasil, porque nós não temos aqui subsídios. Então, olha, Diego, quanto o brasileiro é extraordinário nisso, né? Ele conseguiu viabilizar isso sem subsídio. Eu tenho certeza que um europeu, meu compatriota, nem conseguiria cogitar viabilizar um projeto de produção de biometano sem subsídio. O Brasil consegue fazer isso. Então, a capacidade do Brasil de encontrar, graças também à escala, mas também a capacidade de encontrar viabilidade técnica e financeira já é um mindset, na minha opinião, que deveria ser exportado. E é o valor maior. Eu acho que nós precisamos aprender de como o Brasil consegue fazer isso sem ajuda do governo nesse sentido. Né? Existem algumas ajudas, mas comparado com o que governos europeus fazem, isso é nada. Né? E mesmo assim isso está acontecendo. Hoje o Brasil é o 5º país que mais produz biogás do mundo. Né? Então, estamos falando de um dos maiores players. Agora, exportar biometano, o biometano tem uma vocação, Diego. Você lembra da economia circular? Sim. Eu estou produzindo um resíduo, estou transformando em biogás, transformando em biometano. Posso, se eu puder, já utilizar para meu autoconsumo, senão eu posso comercializar para outro consumidor. Mas a grande eficiência da economia circular do biometano é o consumo próximo. E como isso parte da uma geração de resíduo, o ideal seria realmente consumi-lo próximo de onde ele é gerado. Exportar biometano é possível, sim.
É lógico que fazer um transporte de um combustível gasoso é um pouco mais complexo do que um combustível líquido, porque a densidade de energia é diferente, mas existe a possibilidade também de liquefazer o biometano, criar o famoso Renewable LNG. Existem algumas complexidades adicionais no caso do combustível líquido, e logicamente a equação financeira é um pouco mais complexa, porque você tem investimentos adicionais, tem custo de produção maior, tem algumas questões de natureza técnica ambiental quando você transporta isso. Mas veremos. Quem dirá isso é o mercado, né? É sempre o senhor mercado. Ou seja, toda a expectativa que nós estamos tendo aqui agora, pelo menos levantado nas nossas discussões aqui, é que o gás veio para ficar, né? Ele teve a sua história no passado, né? Voltou, ele iniciou bem brevemente, eu acho que está tudo a ferro e fogo, né? Vamos dizer assim. Tá, mas em questões de emissões, então, para a gente trazer uma atratividade ainda mais na questão do gás, a gente consegue reduzir as emissões utilizando o gás natural, não é mesmo? Com certeza. Como já falamos, o gás já tem uma queima mais limpa, né? Ele emite menos particulado, se a gente comparar, por exemplo, com o diesel. Mas só um pequeno ponto. Sim, mas eu digo reduzindo emissões conforme a legislação vigente, vamos dizer assim, certo. Né? Certo. Hoje, o motor a gás pode atender às mais restritivas normativa Euro 6, né? Então, quando pensamos nisso, nós já temos uma redução de emissão drástica, uma queima mais limpa. Quando a gente fala de emissões, a gente se preocupa com o quê? Basicamente, dióxido de carbono, CO2, isso aqui, como falamos, é intrínseco na queima do metano. Então, isso vai ser emitido. Se for biometano, é renovável, senão é fóssil. Mas isso aqui é uma conta relativamente simples. Agora, quando a gente pensa em outras emissões, quando o metano ele é queimado, em alguns casos, se não for completa a oxidação do carbono, eu posso ter molécula de monóxido de carbono, que não é nada mais do que uma molécula de dióxido de carbono, de CO2, com um átomo a menos de oxigênio. Ou seja, não consegui oxidar completamente. Mas por isso existem sistemas de tratamento oxicatalisadores que adiciona aquele átomo de oxigênio que vira CO2. Então, para isso tem solução. Na câmara de combustão, o gás ele é queimado em altíssima pressão e altíssima temperatura, se atinge pico de milhares de graus. Quando isso acontece nessas temperaturas, tem outra molécula que está no ar. Nós falamos que para o motor interessa oxigênio, só que quase 80% do ar é nitrogênio. E o nitrogênio também oxida nessa temperatura. Então isso vira NOx, NO2, outras cadeias de dióxido de nitrogênio. Existem sistemas de pós-tratamento hoje que conseguem reduzir drasticamente a NOx. Então, reduzir CO, reduzir NOx, reduzir particulado, compostos orgânicos voláteis. Hoje, o motor a gás é realmente um motor extremamente limpo. Bacana demais. Dando um passo atrás, falando do biogás. A utilização do biogás hoje no motor, o que você enxerga assim? Realmente tem suas vantagens mais do que suas desvantagens ou o inverso? É uma boa pergunta, né? Eu acho que nós já esclarecemos qual é a diferença entre o biogás e o biometano. Claro. O biogás é um conjunto de metano e CO2, onde o CO2 não serve, mas também não atrapalha. Se o CO2 entra no motor, do jeito que entra, sai. Mas no caso do veicular, quem colocaria num tanque de um caminhão dióxido de carbono junto com metano? Justifica. Eu vou colocar, vamos imaginar, um caminhão com 250 metros cúbicos de gás. Eu vou colocar 40% disso de um gás que não serve, inertes. Eu vou ocupar espaço lá dentro, sempre que eu puder comprimi-lo de forma confiável, mas imaginando que não tivesse um problema de compressibilidade, de compressão desse gás, eu estaria ocupando espaço para nada, né? Aí de novo,
sua mãe, minha mãe, falam, tá fazendo o quê? Tá indo com um caminhão com dióxido de carbono no tanque? Não pode, né? Tem que tirar isso. Então, quando a aplicação é veicular, tanto por uma questão de autonomia, o biometano se torna mandatório. Não só por uma questão de autonomia, também por uma questão de confiabilidade do motor. Impurezas, bravíssimo. Nós falamos que tem ácidos, né? Quem gostaria de comprimir a 200 bar em um cilindro que vai na estrada um gás que tem um ácido, que amanhã pode corroer uma solda e pode explodir? Então, Exato. eu preciso limpar este gás, além de retirar a CO2 que ocuparia espaço. Também isso pode prejudicar a confiabilidade do motor. Então, hoje o biogás, ele teve e ainda tem a sua vocação quando a aplicação em motor a ciclo-Otto, a gás, é para estacionário. No caso do estacionário, não tem o problema de autonomia, né? O motor não se mexe, fica lá parado, é um gerador. Né? Tem sua produção local, tem sua redução de custo, né? De fabricação do combustível, só que tem um impacto em durabilidade. Exatamente. Eu preciso cuidar ainda dos contaminantes. Então, a minha operação não é tão confiável como seria com gás natural. Até porque nessas faixas de motores relativamente pequenos, digamos, abaixo de 500 cavalos, são motores de derivação veicular. E quem projeta um motor para um veículo, projeta para gás natural, para GNV, não projeta para biogás. Exatamente. Então, tem toda uma série depois de contraindicações, temperatura de funcionamento, gás de escape, temperatura que vai atingir o turbocompressor, sem entrar em muito detalhe técnico, mas existem outros tipos de criticidade que o biogás, mesmo no estacionário, apresenta. Mesmo que, para a geração de energia elétrica, ele já teve uma era de grande sucesso e com certeza vai ainda continuar. Vou confessar para você que quando nós começamos a nossa conversa, eu tinha outra visão do biogás. Eu achava que ele estaria um pouco com os dias contados. Não é a melhor opção em função dos pontos negativos aí, principalmente dos contaminantes dele, né? Mas eu vejo que ele vai se manter. A gente mantendo o biogás, mantendo o biometano, a gente força ainda mais para manter o gás natural também, que hoje é comercializado, né? E podemos também ter uma visibilidade melhor no transporte. Vou voltar nesse assunto de novo, porque eu acho assim, se nós não conseguirmos encontrar uma saída para melhorar a mobilidade de transporte desses gases, né, a gente não vai conseguir abranger o mercado. Em termos de estudos, o que você enxerga hoje? Assim, nós estamos enxergando uma otimização nessa questão de transporte? Estou meio preocupado porque, assim, são 2 pontos, né? É o custo hoje, que a gente preocupa bastante, e transporte. Né? O custo a gente conversou um pouquinho, mas Perfeito. Voltando no assunto do transporte, o que você enxerga, o que você tem de visibilidade hoje? Diego, eu fico admirado hoje com o brilhante trabalho de empresa privada na área de transporte para viabilizar aplicações, não só tecnicamente, mas financeiramente, para que todo mundo ganhe. Ganha o consumidor final, que pode economizar na sua conta. Inclusive, você ainda me perguntou a comparação diesel-gás. Depois a gente conversa. Vamos chegar lá. Mas ele com certeza tem como economizar. Também as distribuidoras têm como fazer investimentos sustentáveis. Distribuidora hoje está pensando também em criar, em função da lei de combustível do futuro, também um blend, não apenas de gás fóssil, mas também com biometano. Então, trazer também um benefício de descarbonização para o próprio consumidor. Ampliar a rede de distribuição e, principalmente, quando o combustível a ser substituído é o diesel, é um pouco mais fácil encontrar viabilidade, porque essa diferença entre gás e diesel é significativa e tende a aumentar. Então, esses investimentos na parte de logística, pensando principalmente no veicular, vão ainda se beneficiar ainda mais no futuro, na minha visão. Bacana demais. Então, vou pegar o gancho do diesel. E a comparação, em termos de viabilidade econômica, né, do gás e do diesel, o que a gente pode dizer? Hoje, para fazer uma comparação de preço, vamos fazer uma comparação de energia, né? Isso é importante. Então, 1 litro de diesel, hoje, tem
basicamente a mesma energia, com baixíssima diferença, de 1 metro cúbico de gás natural, ou de 1 metro cúbico de biometano. O caso do biometano é um pouco inferior, porque não temos aquela cadeia de hidrocarbonetos que tende a aumentar o poder calorífico, mas é muito parecido. Então, 1 litro de diesel, 1 metro cúbico de gás. Então, eu posso comparar agora o preço de 1 litro de diesel com o preço de 1 metro cúbico de gás. Beleza. No cenário atual que estamos vivendo, estamos gravando em maio de 2025, a diferença entre o diesel e o GNV hoje tende a ser 20% a 30% mais competitivo a favor do GNV. Isso se for no posto. Né? Agora, se for um investimento de uma transportadora numa garagem que possa se beneficiar e tarifa ainda mais competitiva, isso pode até aumentar mais. Então, dependendo, lógico, o preço de gás depende do estado, depende de uma série de fatores, né, como também uma média, só do pra diesel. gente. Uhum. Mas estamos já assistindo uma diferença muito grande. Se falamos de biometano, o biometano tem outros prédios, né, outras virtudes. Né? Além de ser um combustível renovável, a produção do gás natural, do diesel, depende do preço do petróleo. Quem controla o preço do petróleo? É o preço do Brent. É uma commodity negociada globalmente. Então, nem eu, nem você, nem ninguém controla isso. Em dólares. Em dólares ainda, exato. Em dólares. Quando falamos de biometano, lembramos, o processo de produção é a partir de uma biomassa, que hoje, para mim, é um passivo, precisa de investimentos, logicamente, mas eu estou produzindo um combustível com um custo relativamente determinístico, que não depende de dólar. É um custo que depende um pouco de custo de energia elétrica, porque existe um consumo de energia elétrica no processo de produção do biometano, mas basicamente é um custo que eu quase consigo fixar e eu posso reajustar, por exemplo, com base no índice de inflação. É baixo o suficiente assim para conseguir manter? Interessante. Eu não dependo de fatores externos, né? Digamos assim, dólar, o preço de petróleo, uma guerra lá fora não vai mudar o meu custo de produção do biometano. Teoricamente 100% local. Né? Exato. Então, assim, depende de nós mesmos. É a economia circular. Brasileiros, vamos dizer assim. Exato. Então é uma oportunidade pioneira. Vou chamar de pioneira porque ela hoje veio para ficar. Uhum. Então é uma oportunidade. Somos pioneiros nisso, porque somos autossuficientes. Precisamos focar nessa otimização de custo de produção. Né? Exato. Exato. Então, em termos de autonomia, pegando a autonomia de um veículo, né, de um veículo diesel, comparado com um veículo com motor gás natural, né? O que a gente pode falar um pouco disso? Conseguimos equiparar tecnologia em termos de motor diesel e gás, nós, né, trabalhamos com isso, preocupamos com isso, justamente para manter sua performance, para não ter impacto no cliente. Mas em termos de autonomia, o que a gente pode falar um pouco Perfeito, sobre isso? Esse é um ótimo assunto. Quando falamos de gás, depois precisamos definir se estamos falando de gás comprimido ou gás liquefeito, mas vamos começar pelo mais comum, né? Isso, gás é o mais comprimido. comum e é o que veio para ficar inicialmente, vamos dizer assim. Perfeito. Acredito que o LNG ele vai surtir um efeito depois, mas, na minha visão, depois que estabilizarmos o gás natural. Sim. Vamos lá. Não, perfeito. Bom, estamos comparando a densidade energética de um combustível líquido, o diesel, com um combustível gasoso. Então, quando falamos de autonomia, já digamos, é um jogo ímpar, no sentido que é lógico que um combustível gasoso vai ter uma densidade de energia muito inferior do que um combustível líquido. Contudo, existem boas notícias, no sentido que a autonomia hoje de um caminhão 460 cavalos numa rodovia chega a superar os 500 quilômetros. Existem já projetos para isso aumentar próximo de 700. Né? Então, 700 quilômetros para um caminhão é uma boa autonomia. Sim, com certeza. Pensando também nesses investimentos que vão criar postos, corredores azuis. Então, a autonomia é sempre um problema, logicamente, para a disponibilidade do veículo, eficiência operacional e assim por diante, mas tendo uma infraestrutura que acompanhe também as rotas
operada por esses veículos, isso tira um pouco aquela ansiedade, será que eu consigo chegar sem acabar o combustível, né? Que de qualquer forma é uma autonomia razoável. Isso depende muito da aplicação, Diego, né? A usina sucroalcooleira está fazendo grandes investimentos para a produção de biometano. Existem veículos, no caso de caminhões, que podem se beneficiar do biometano em autoconsumo, neste caso, de forma espetacular. Existe um grande consumo em colhedora de cana, por exemplo. Neste caso, nós sabemos que a colhedora é uma grande consumidora de combustível. Ela tem um consumo específico que chega acima de 30 litros por hora. E a disponibilidade de espaço para eu colocar cilindros para carregar um combustível gasoso é limitada. Então, neste caso, a autonomia é um desafio. Então, o combustível líquido, que seja um biometano liquefeito ou que seja um etanol, provavelmente para essa aplicação é mais adequado. Então, eu diria o seguinte, a autonomia é um problema resolvido para a maior parte das aplicações. Para as aplicações que são mais críticas, provavelmente, ou a liquefação do biometano, ou outros biocombustíveis como etanol, podem ser, com certeza, a melhor solução. Mas a tecnologia hoje que eu vejo, interessante esse exemplo que você comentou, né, dessa máquina. Mas às vezes dá para a gente notar que a tecnologia hoje ela pode proporcionar, por exemplo, um desenvolvimento daqueles bags de gás que você pode fazer um plug and play, né, em uma máquina dessa. Então, assim, nem mesmo isso a gente pode descartar nesse tipo Com certeza. de aplicação. Falamos bastante aqui, uma carga muito boa, né? Falamos do início da cadeia, no desenvolvimento, questões de preço, aplicação, tecnologia, tudo isso com base no nosso bate-papo aqui, deu para a gente absorver bastante. Agradeço mais uma vez uma parceria e esse bate-papo com você. Muito obrigado. Obrigado a você, Diego, pelo convite novamente. Foi um prazer bater um papo com você. Eu espero que quem nos viu possa ter gostado e até a próxima. Até logo.